Davi e Golias. O que nós aprendemos com essa passagem bíblica, com esta luta épica entre um menino e um gigante? Mas hoje nós gostaríamos de falar sobre o gigante. Não vamos falar do pequeno Davi, mas vamos falar do gigante Golias. O que nós aprendemos com Golias e o que o levou ele à derrota. Você vai encontrar essa incrível história lá em 1 Samuel capítulo 17. E a partir do versículo 5, olha só o que você vai encontrar. Ele trazia um capacete de bronze em sua cabeça e ia vestido uma couraça de placas, e era o peso da couraça 5.000 ciclos de bronze. E sobre suas pernas trazia caneleiras de ferro e um escudo de bronze em seus ombros. O 7, uma haste da sua lança era como lançador de tear, e tinha ferro de sua lança 600 ciclos de ferro, e à sua frente ia-se ao seu escudeiro. Ou seja, realmente uma máquina de guerra contra apenas um jovem aí dos seus 16, 17 anos, segundo aí algumas tradições. E uma das coisas que nos chama a atenção, por que será que esse gigante, essa máquina de guerra, perdeu a batalha? Bem, o que eu aprendo com a vida de Golias não é diferente nos dias de hoje. Nós encontramos muitas pessoas onde elas se acham grandes, onde elas se acham que a sua faculdade, ela cursou uma faculdade, então ela se acha bem melhor do que as demais pessoas, ela se acha que estão preparadas para as lutas, assim como muitas outras meios e profissões. Porém, esse gigante ele se depara com uma pessoa que estava preparada para a vida, ou seja, uma pessoa que ninguém dava nada por ele, um pastorzinho de ovelha, uma pessoa que não tinha uma estrutura para enfrentar uma batalha, uma pessoa que poucas sabiam o que acontecia no seu dia a dia. Bem, a história vai seguindo e então chega um grande dia daquela batalha, aonde um exército se colocava à frente do outro e ali eles escolhiam um lutador. Bem, conhecemos bem a história de Israel, conhecemos bem esta passagem, mas o que nos interessa mesmo é Golias. O porquê é que Golias perdeu esta batalha? Talvez você diga, claro, ele estava lutando contra Deus. Bem, mas não é bem isso que nós olhamos dentro dessa passagem. Primeiramente, ele era um guerreiro alugado, ou seja, ele lutava guerras por quem pagasse mais. E o primeiro erro desse grande gigante era lutar por dinheiro, ou seja, ele não fazia por amor, ele não se alistava nos exércitos para exercer a sua função de um guerreiro. Não, quem pagasse melhor, ele ia lá e fazia o serviço. Para os nossos dias de hoje, existem essas pessoas que gostam, não gostam do que fazem, mas gostam apenas do salário. E aí é que começa o grande perigo da vida. Quando você não faz o que você não ama e não gosta, você faz apenas por dinheiro, a tendência é não dar certo. Bem, a segunda coisa, ele menosprezava as pessoas, ou seja, quando ele se depara diante de Davi, a Bíblia vai dizer que ele excomungou, vamos usar essa palavra, ele excomungou, escorraçou, ele quis humilhar a Davi por causa do tamanho dele. Ele disse nas suas palavras, olha, estou me achando que eu sou algum cão para me mandar um menino contra mim? Ou seja, ele humilhou a Davi. E hoje em dia as pessoas, elas olham para as demais e infelizmente elas agem como Golias. Elas se acham grandes o suficiente, elas se acham que ganham muito, elas se acham que elas podem estar sempre por cima, e é aí que vem o grande problema. Aí é que muitas pessoas se enganam, que nem sempre aquele que é pequeno não quer dizer que ele não saiba das coisas também. Sabe por quê? Porque cada um de nós temos os nossos segredos. Existem as nossas batalhas internas, existem aquelas coisas que só eu e você e Deus sabe quem somos nós. Por isso que nós temos que respeitar a todos, respeitar a história de todas as pessoas. E então esse homem começa a insultar Davi e ele comete um grande erro. Quando ele comete um grande erro, Davi ele já sabia que aquela batalha estava ganha. Porque ele afrontou o Deus de Israel, ele afrontou o Deus vivo, quis amaldiçoar a Deus. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas que elas se acham tão grandes e tão sábias que infelizmente elas se esquecem de Deus, elas acham que Deus é uma simples invenção do homem, é uma simples invenção da religião, quando na verdade Deus é o Criador dos céus e da terra. Então, ao amaldiçoar, ou seja, simplesmente ele se achava que era o máximo, ele simplesmente se achava que era muito mais guerreiro do que Davi, e outra, ele lutava por dinheiro, ele não estava nem aí com nada, ele não prestava atenção nas pequenas coisas da vida. Bem, e o texto vai seguir dizendo que nesta batalha, com apenas uma pedra,
Davi derrubou esse grande gigante. A pedra não o matou, mas o derrubou no chão e Davi foi lá e cortou-lhe a cabeça. Bem, então esse Golias definitivamente perdeu a batalha, porque muitas vezes ele agiu e age como muitas pessoas. Existem várias pessoas que agem dessa forma. Se acham o máximo, se acham que pode tudo, afrontam as pessoas, tentam humilhar as pessoas e se esquecem que Davi, ele era um homem de Deus. Ninguém conhecia a história de Davi. Pergunta para aqueles soldados se eles ouviram falar que Davi matou um leão e matou um urso. Ninguém sabe dessas histórias. Então, muitas vezes nós temos que tomar cuidado, respeitar os pequenos e respeitar os grandes. Ou seja, respeitar todas as pessoas já é o início de uma grande vitória para as nossas vidas. Então, tome muito cuidado, você que se acha que é gigante, você que acha que é forte o suficiente para vencer qualquer batalha, e se esquece que principalmente Deus é o Criador dos céus e da terra e tudo está em suas mãos. Não seja como Golias, mas fique no seu lugar firme como Davi. Um forte abraço, Tom Reis.